Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Vencedor e hoje eu tô aqui com o Marcos, planejador financeiro, meu amigo. A gente se conhece o quê? Faz uns 2 anos, né, Marcão? 2 anos. Caraca, passa muito rápido o tempo e eu tô com o Marcos hoje para falar um pouquinho mais sobre a trajetória dele, essa mudança, né, de sair da CLT e montar a própria empresa, entender um pouquinho mais dos desafios dele. Então, se apresenta aí, Marcos. Boa, Chan. Pra mim, cara, um prazerzaço estar aqui, prazer falar contigo, a nossa amizade aí rendendo frutos e a gente poder se ajudar, trocar figurinhas e ajudar ambos os públicos aí a falarem um pouquinho sobre tanto finanças quanto o lado de vendas. Eu acho que as coisas se conectam bastante, é um prazer falar sobre isso. Cara, minha trajetória, hoje eu tenho 40 anos de idade, trabalho desde os 15, então, é tempo, né? 25 anos de trabalho, tem uma carreira muito grande, mas vou falar aí dos últimos anos que conecta mais com o momento de hoje. Então, trabalhei quase 20 anos aí na área de medical devices, principalmente na Coloplast, empresa que você está lá hoje também. E aprendi muita coisa, entrei como estagiário e trabalhei mais de 10 anos na área de finanças. E foi onde o mosquito me picou, né? Aprendi bastante, cara, nessa área de finanças. Fui controle financeiro, fiz planejamento financeiro, orçamento, cuidei de muitas áreas da empresa, toquei muitos projetos assim vencedores. E o que foi que me moldou a minha carreira. E nos últimos 6 anos lá na empresa eu estava mais na parte de planejamento estratégico, planejamento de vendas, toda a parte de metas, CRM, então estava trabalhando com um time de vendas bastante, foi aí também que a gente se conheceu e se conectou, né? Uma parte muito estratégica, né, cara, que você trabalhou e, cara, você, assim, de verdade, gente, é um cara muito inteligente, você senta com um cara ali, tem uma aula, principalmente quando a gente vai falar de números, né, esse cara aqui não deixa passar nada em branco. Boa. Mas foi muito bom, é uma oportunidade bem legal. E o que fez você decidir, cara, sair, né, mudar de trajetória, sair do CLT e abrir sua própria empresa? Cara, eu venho de uma família de empreendedores e comerciantes. E depois que eu casei também, a minha esposa também, curiosamente, a família dela é de empreendedores e comerciantes, então na mesa de Natal, de fim de ano, só se fala nisso, né? Então se fala muito sobre todo esse ecossistema de negócios. Então a gente entra em qualquer lugar que a gente entra, a gente está falando sobre negócio. Quanto que deve custar isso? Qual é a margem de lucro? Como é que a gente faz negócio aqui? A gente está olhando para negócio 24 horas, a família inteira. Então isso daqui está sempre comigo, né? E quando eu fui moleque também, com ali de 18 a 22 anos, também eu tive meu próprio negócio com a minha família e acabei depois indo para outro ramo, assim, com a faculdade. Mas eu já tinha essa vontade de empreender em algum momento e acabei me planejando. Eu acho que aqui a gente vai falar bastante de planejamento, planejamento de vendas, planejamento financeiro. E acabei me planejando para fazer uma migração em algum momento, porque era um sonho meu. Então, nos últimos, 5, 10 anos, eu fui fazendo aí um colchão financeiro, fui fazendo uma reserva, e muito mais do que uma reserva aí que os livros falam que você precisa ter, porque eu queria realmente estar pronto o lado pessoal e uma grana boa para investir no meu lado profissional montando uma empresa, né? Então eu estava com muita ambição de fazer a coisa acontecer, né? De fazer um negócio para mim, e ajudar pessoas, cara. Eu acho que eu ajudei bastante pessoas na minha carreira. Eu acho que o crescimento que eu tive, só para todo mundo entender, eu entrei como estagiário, saí de lá de head de área, respondendo também para fora do país. E com isso eu acho que eu criei muitas equipes, criei muitas pessoas, consegui ajudar e me conectar com essas pessoas. Eu acho que o lado financeiro, ele estava me falando assim, sabe? Poxa, vamos lá, vamos ajudar mais pessoas de outras maneiras. E foi aí que eu resolvi realmente fazer essa transição de carreira. E eu lembro que nesse momento, ainda nessa transição, veio um pacotinho, uma surpresa, né? Cara, na transição tinha surpresas. Então, já estava com um filho aí de 3 para 4 anos. E nessa transição aí, no meio do primeiro ano e nos primeiros meses ali dessa mudança, abrindo a empresa, minha esposa engravidou, a gente já estava querendo esse segundo filho, então veio essa surpresa também de ter o filho, e hoje são
meus alicerces aí, é tudo para mim. Muito Meus legal. filhos, hoje eu tenho um filho de 5 anos e o Caio que nasceu agora vai fazer 4 meses, então tudo isso é por eles e também tudo que eu falo aqui, que eu prezo, que eu prego de finanças familiar, finanças para empresário, finanças para crianças, assim, para adolescentes, é o que eu tenho tentado ensinar e passar adiante, porque isso tem feito muita diferença para a nossa família, né? E eu acho que isso realmente foi uma grande parte importante, né? Porque realmente você se planejar para abrir uma empresa e a chegada do segundo filho é tudo um custo. Então, se você realmente não está planejado, se não tem uma reserva, né, às vezes reserva de emergência ali, às vezes tem gente que não se prepara, se programa para ter um filho, né? E eu acho que você, como um bom planejador, já tinha planejado, né? Teve o primeiro, planejou sair do CLT, abrir a sua própria empresa, e também ter o segundo filho exigiu muito planejamento, né? Exigiu, e o que eu falo de planejamento é igual a gente fala para a empresa. Você não chega para a empresa e faz um orçamento assim, eu tenho R$1 milhão para gastar esse ano. Não é solto. O orçamento ele tem para que áreas, onde que eu vou colocar esse orçamento. Então você separa. De certa forma vai ter a sua área lá, com a minha área de finanças vai ter um outro orçamento, com uma outra área de planejamento pode ter um outro orçamento, e você começa a dar nome. Isso daqui é para a equipe, isso daqui é para viagem, isso daqui é para fazer tal coisa, isso daqui é para o meu custo fixo com o escritório, com o funcionário. Legal. Por que na nossa vida pessoal, ou quando a gente está montando uma empresa, a gente mistura tudo? Porque geralmente a gente faz isso tudo. Você fala, eu tenho uma reserva aqui. Quanto você tem de reserva? Eu tenho R$100 mil, eu tenho R$50 mil, eu tenho R$200 mil. É um dinheiro que está reservado, só que não tem nome, não existem metas, não existem objetivos, o porquê daquele dinheiro. Então, quando você não tem esse objetivo, o dinheiro vai para o ralo, porque você não sabe onde você vai gastar. Os 100 mil que eu tenho lá, quanto que é para o meu filho? Quanto que é para abrir minha empresa? Quanto que é para me sustentar no período que eu estou sem receber nada porque eu estou montando a empresa? Então, se você não põe esses objetivos, você pode ter os mesmos R$200 mil guardados no mesmo lugar. Eu geralmente gosto de separar em locais diferentes e criar um controle à parte, como a gente controla um orçamento de uma empresa mesmo, né? E é muito... Você está falando isso, até eu coloco alguns paralelos na minha vida, porque eu construí uma casa e eu tive que ter, né, um potinho separado para o dinheiro da casa, tinha um potinho reservado para viagem com família, tinha outro potinho para estudo do meu filho e tudo mais. Então, a gente tem que se organizar financeiramente. Eu não faço tão bem quanto você, tenho certeza. Inclusive, preciso de umas mentorias aí, depois a gente fala por fora. Mas eu tive que colocar investir, saber quanto que eu ia gastar em cada um dos momentos, cada lugar, porque senão você acaba se perdendo, você junta tudo num bolo só e você não sabe para onde vai. Aí você, no meio da construção, quer comprar um carro? Será que é o momento, né? Então, se você tem o seu orçamento bem definido, se você sabe onde você quer chegar, quanto você vai gastar, ainda mais uma obra, não sei se você já chegou a fazer alguma vez obra na vida, mas, cara, uma reforma com certeza você já fez, né? Mas sempre você vai gastar 10 e você gasta 10 vezes mais, né, do que os 10. Eu fui fazer o quarto dos 2 agora e realmente eu gastei o dobro do que estava no orçamento, mas eu tinha folga. Quando a gente começou a orçar as coisas, porque uma coisa é você fazer um orçamento assim, um cheiro do que mais ou menos você quer fazer em casa e quanto que deve custar. Depois quando você vai na loja ali, vai para a realidade, começa a negociar, você vai vendo, ou então de repente eu estava querendo uma cama X, a outra cama custa 2X, você fala, não, calma aí, eu quero essa segunda cama, eu quero essa cama um pouco mais cara. Mas aí você tem que saber como você volta a sua cabeça e fala, de onde eu vou tirar? Não é eu chegar ali, passar o cartão e depois, quando vier a fatura eu vejo o que vai ser. Não, eu já tenho na minha mente, por ter toda uma rotina financeira semanal e mensal, eu já tinha na minha mente, a gente vai pagar isso, então eu vou tirar de tal lugar, ou então eu vou apertar mais aqui, ou então eu vou tirar de tal coisa que a gente estava se planejando. Então, acho que isso é importante, porque a vida financeira não é uma linha reta. Muita gente acha, mas deve ser chato pra caramba. Não é chato, é libertador, porque você toma decisão baseada em dados, baseada em planejamento, e você sabe exatamente de onde você vai tirar para onde você vai colocar. Eu tenho um exemplo depois para te dar, tá? Só já te interrompendo da questão do filho. A gente acabou fazendo um planejamento, como estava primeiro ano de empresa, e o combinado com a minha esposa era que a gente não ia adiar muito o nascimento do segundo filho, porque ele já tem 5 anos de diferença nascendo agora. Então, a gente não queria uma diferença ainda maior.
Eu falei, cara, a gente ainda está no começo de empreender e eu não quero botar tanta pressão que eu tenho que, além do que eu já ganhava antes, eu tenho que ganhar mais porque eu tenho mais uma conta para pagar. Sim. E a gente fez, durante um período, a gente fez uma reserva para o primeiro ano do filho. Era uma reserva que, assim, hoje a gente, graças a Deus, consegue ter uma babá, uma pessoa ajudando a gente, tem os custos adicionais do filho. A gente tinha uma reserva, eu tinha um cálculo aqui, essa reserva é para o primeiro ano. Então, eu preciso ganhar mais? Não agora, eu preciso ganhar mais daqui a um ano. Por quê? Porque a minha empresa, você sabe bem como é uma empresa. Ele tem uma linha aqui de construção do primeiro ano e meio, pagar o investimento, ou 24 meses pagar o investimento. Você está tirando um Prolabore ali, de repente, mínimo, você vai começar a ganhar um pouco mais, você ainda não está dividindo o lucro. Então, eu não botei tanta pressão nisso, me planejando. Então, ao invés de, poxa, tinha um dinheiro sobrando, ao invés de sair fazendo um monte de viagem, comprando um monte de coisa, eu falei, eu quero já pagar o primeiro ano do meu filho para botar menos pressão na minha empresa, que eu tenho que tirar um Prolabore maior agora, para que eu consiga fazer os dois em paralelo de uma maneira leve. Então, o planejamento financeiro ele te traz leveza. Sim. Porque aí, tipo, eu ponho a cabeça no travesseiro que está tudo certo aqui, eu tenho que pensar agora quase em 2026, de tipo, como que eu tenho que fazer agora minhas empresas conseguir tirar um Prolabore ainda maior para poder considerar esse custo extra que eu tenho agora, tá? E você me falando isso é bem legal, porque eu tenho grandes metas e eu sempre coloquei minhas metas em idade, né? Quando tiver tantos anos eu vou chegar em tantos mil, depois, enfim, aí a gente vai colocando os patamares. Eu tenho agora minha grande meta para 40 anos, estou com 37 agora, eu tenho para 40 anos. Só que o que você falou é muito importante, né? Acho que você tem que ir sempre reajustando, sempre olhando ali cada um dos potinhos, tá no caminho certo, não tá. E também tem as adversidades da vida, né? Do nada, às vezes o cachorrinho fica doente, você tem que ir lá, levar no veterinário, aí você vê aquela... Porque eu não pagava seguro de saúde para o cachorro, né? Nunca pensei nisso. Aí quando você vai do nada, aparece uma conta ali de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, né? Então a gente tem que estar também preparado e acho que mais do que preparado, às vezes a gente se antecipar, né? Por que não fazer um plano de saúde, né, pro seu animal ali de estimação que você gosta? Que isso vai, a curto prazo para a gente parece que você está gastando dinheiro, mas quando acontecem essas adversidades, você sai totalmente fora do seu planejamento, né? Então, se você se prepara antes, você consegue se planejar, né? Perfeito. Tem 2 pontos em cima disso. Quando você fala da reserva de emergência, é assim, por que eu tomei a decisão de ter uma reserva separada para o meu filho? Porque eu não queria descapitalizar a minha reserva de emergência. Que a reserva de emergência, para mim, é para realmente uma emergência. Cara, bati de carro, tive alguma doença, ficamos desempregados. No caso agora, você como empreendedor, de repente você perde um contrato gigantesco que você não estava preparado para aquilo e você precisa ter um fôlego. Legal. E saber o fôlego entre PJ, pessoa física e pessoa jurídica, né? Então aqui o fôlego que eu preciso ter. Então eu não queria descapitalizar minha reserva de emergência por conta do filho. Então criei uma reserva do filho, minha reserva de emergência intacta para qualquer problema que pudesse acontecer. Legal. Isso show de bola. Aí tem um ponto muito importante também de falar, que a gente pensa muito em investimento a curto, médio e longo prazo e como fazer o nosso dinheiro rentabilizar e criar patrimônio. Só que poucas pessoas pensam como que você cria uma barreira para que você não tenha um impacto muito grande no teu patrimônio quando aconteça alguma coisa. A gente falou de reserva de emergência, é uma forma de barreira. Com aquela reserva, você está barrando que você vai ter que vender, de repente, a sua casa, vai ter que vender um carro, caso aconteça alguma coisa. Reserva de emergência serve para isso. Sim. Só que tem um outro lado que muita gente não pensa, que um plano de saúde, um seguro de vida, um seguro para o cachorro, ele também é uma forma de você barrar. Porque imagina, tipo, eu tenho situação em casa que a minha irmã perdeu o pai quando tinha 1 ano de idade. Mas você imagina, tipo, uma família. Então, um exemplo aqui, uma família, um pai e uma mãe, e tem 2, 3 filhos, e um deles acaba vindo a óbito, acontecendo alguma coisa. Você tem todo um investimento, você de repente tem uma empresa, alguma coisa do tipo, só que você não tinha um seguro de vida e agora é só uma pessoa para bancar. Nessa, a empresa foi para o saco, tua reserva foi para o saco, teu patrimônio todo foi para o saco. Deixa todo mundo sem nada. Deixa todo mundo sem nada. Mas se você tivesse um seguro de vida, não estou falando que vai
cobrir, os teus filhos estão com 2 anos, vai cobrir até a faculdade. Mas aquele primeiro momento, o primeiro momento para impacto... você se resolver durante bastante tempo, o seguro de vida ele vai servir. O plano de saúde é a mesma coisa. Você teve algum problema sério de doença, hoje em dia está acontecendo bastante casos até de câncer, você tem uma coisa que está barrando, um seguro de vida que está barrando ali de ter que usar o teu patrimônio. Então, de certa forma, quando você olha dessa maneira, o seguro de vida parece até um pouco mais barato do que... Né? Ele é caro, continua sendo caro, mas ele faz mais sentido ainda do que simplesmente, porque eu tenho essa facilidade ali para fazer uma consulta, para fazer isso ou aquilo, e sabe? Muita gente viu isso na pandemia, né, cara? O seguro de saúde sendo imprescindível, tantas pessoas internadas durante muito tempo na UTI, enfim, mas não vou nem tocar nesse tema agora. Boa. Vou aproveitar o seu conhecimento aí de planejador financeiro. Meu público tem muitos empreendedores, muita gente que quer empreender também. Me dá uma dica, assim, o que você daria de dica para uma pessoa que quer empreender, por exemplo, que acaba se confundindo ali com a questão financeira, acaba pagando a conta de casa com o cartão da empresa. Que dica que você daria, assim? Cara, isso é muito importante, porque a gente fala, eu quero ser empresário, eu quero ter uma empresa, mas você não quer ter a responsabilidade, você tem que ter uma autorresponsabilidade do que é ter uma empresa, do que é ser um empresário. Então você tem uma vida pessoa física e uma vida pessoa jurídica completamente separada, você precisa separar isso. Então, primeiro de tudo que eu falo, separe o que é conta jurídica e o que é a conta pessoa física. Muita gente às vezes quer misturar, que fala, poxa, mas eu compro aqui no meu cartão pessoal porque vai me dar milhas, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo. Cara, dor de cabeça e tudo que você vai passar para de repente ter uma sala VIP, ter uma viagem que vai ser um pouco mais barata, já nem está valendo mais tudo isso, a questão de milhas, como já valeu antes da pandemia, valia antes da pandemia, mas ele vai passar por tanto sufoco e vai enrolar tantas contas para um negócio que não faz sentido. O que faz sentido é você separar a tua vida financeira e saber quanto que a minha empresa fatura, quais são os custos, e eu tenho que definir um prolabore aqui. Isso prolabore, é outro ponto que também muito empresário acaba caindo do cavalo, né? Prolabore é um salário. Por que quando você é empregado você tem um salário e quando você é empresário você não tem um salário? É o que tiver na conta. Não, você define um prolabore. Até porque você precisa definir um prolabore porque em cima desse prolabore que você consegue instituir qual vai ser teu padrão de vida. Muita gente acaba faturando muito, fala, nossa, faturei muito, andando de carrão, aí a saúde da empresa, né? E aí acontece às vezes alguma coisa, perde um contrato, como você falou, pronto, acabou tudo. O prolabore vai definir qual é o teu padrão de vida, o que eu posso gastar. Então, beleza, defini com um prolabore R$10.000 por mês. Toda a minha vida vai estar em volta daqueles R$10.000 por mês. Então, meu custo fixo, meu custo variável, quanto que eu vou poupar, o que eu vou botar das minhas metas de curto, médio prazo, se eu posso fazer uma viagem ou não. Muita gente eu vejo fazendo uma viagem com o dinheiro que estava no caixa da empresa, porque ele não definiu o prolabore. Só que aí chega num período como esse, tem muitas empresas que o faturamento cai muito. E é o período que tem mais despesa. Você tem 13º, você tem férias para pagar, você tem IPVA, você tem IPTU, você tem taxa disso, taxa daquilo. Como que você paga isso? Aí você vai lá, recorre à sua pessoa física, deixa eu voltar para a minha pessoa física, pega um dinheiro que eu tinha guardado como pessoa física, como reserva, para pagar a pessoa jurídica. Ou pior, né? Faz empréstimo. Que acaba sendo a grande maioria. Então você está pagando empréstimo, pensa na reação em cadeia. Sabe para que você pegou empréstimo? Para poder ir num restaurante mais caro, que você não podia. Para poder fazer essa viagem que de repente você não podia. Então, defina um prolabore, ninguém está falando que você não deva tirar mais, é nossa ambição, mas isso é definição de lucro. E o lucro a empresa paga, você pode instituir a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, você fala, minha empresa precisa ter R$30.000 de caixa, porque eu quero definir da empresa ter 1,5 mês de caixa, das despesas que ela tem, 2 meses. E vou falar, caixa é vida. Quem tem caixa é a mesma coisa na pessoa física. Se você tiver dinheiro na mão, você paga à vista, você faz bons negócios, a sua cabeça no travesseiro, quando você põe a cabeça no travesseiro, ela dorme muito melhor, você toma as decisões de uma maneira completamente diferente. Se você tem caixa na empresa, deixa o caixa lá, quero ter R$30.000. Quando chega no momento que você vai instituir que todo julho e janeiro eu vou tirar divisão de lucros. Chegar em julho, eu tenho R$50.000 no caixa, automaticamente você já criou um mecanismo que você pode tirar 20.
Você me falou uma coisa que é muito importante. Caixa é muito importante. Na época da pandemia, eu estava construindo minha casa e aí o aço começou a subir muito. E várias empresas começaram a comprar muito aço para já deixar estocado. E aí eles vendiam com o valor atualizado, só que tinha estoque de aço lá para poder fazer os produtos. Enfim, manufaturar o produto. O cara ganhou muito mais, né? Ele aumenta muito mais a margem dele. E acho que essa que é a grande sacada de ter o caixa, porque você consegue aproveitar oportunidades, né? Dinheiro na mão é garantia de você fazer bons negócios também. Não garantia, né? Mas você tem oportunidade de fazer mais negócios, né? Por isso que muita gente fala assim, o rico fica cada vez mais rico. Mas não é, porque aparecem oportunidades quando você tem dinheiro na mão, né? Cara, pra você ter uma noção, chegou lá a conta do meu contador, né? De uma das empresas. E estava lá nas linhas, se pagar em 12 vezes, que a mensalidade normal vai ser X. Se pagar à vista, 22% de desconto. Quando 22%? Falei, 22% de desconto? Para pagar o ano antecipado? Falei, muitos investimentos não pagam isso no ano, né? Pô, estudo pra caramba, vou fazer investimento para em vários momentos não ter isso. Eu falei, cara, show. Se a empresa tiver... Se for o momento da empresa antecipar, você tem que olhar de novo para o seu planejamento, sempre olhando para o orçamento. Sim. Cabe isso, não cabe, faz sentido, porque de repente também um desconto desse, mas você se embola mais para frente. Se embola na frente, aí tem que fazer empréstimo, não compensa. Você não pode olhar só para o seu mês, você tem que olhar para o seu ano, cara. O orçamento, tanto pessoa física quanto jurídica, você tem que olhar para o ano sempre. Sim. Então você vai olhar para isso e vai tomar uma decisão. Quero antecipar? Quero pagar à vista? Como que eu vou fazer isso? E aí você toma decisões que sempre vai estar... É um ciclo aqui, né, cara? É um ciclo, boas decisões, mais dinheiro no caixa, sei quanto que eu posso tirar de Prolabore e depois tirar de dividendo, né, ou divisão de lucro. Então você tem lá os 50 mil, você tem que deixar 30 mil no caixa, tira 20 mil como lucro. Então você está tirando lá 10 mil todos os meses, nesse exemplo que a gente está dando, sobrou 20 mil ali acima do caixa, eu posso pegar isso como lucro. Show de bola. Legal. Então aqui você está criando um mecanismo para você ter caixa na empresa e continuar reinvestindo na empresa, porque senão nunca sobra dinheiro, você sempre vai pensar que você precisa pegar empréstimo para reinvestir na empresa. Aí você pensa, né, tipo, família do meu lado e do lado da minha esposa de comerciantes, aí você pega um comércio que você precisa sempre dar manutenção. Aí sempre que você for dar uma manutenção, fazer uma obra, você tem que fazer um empréstimo. Mas por quê? Porque eu tirei mais nos outros meses, aí eu viajei muito mais. Esse ano eu viajei 5 vezes. Cara, show de bola, legal pra caramba. Mas você vai pegar um empréstimo, você está pegando um empréstimo não para sua empresa, está pegando um empréstimo para viajar, que você não fez a composição correta de uma empresa. Sim. Você ainda está pensando com uma cabeça até de comércio, né? E isso é muito difícil. Você está me dando vários insights aqui, cara, porque que nem eu construí minha casa, e aí deu um ano agora, você tem que fazer algumas manutenções. Só que quando você constrói a sua casa, né, você construiu a casa, você não é igual, diferente de apartamento, que você todo mês vai criando aquele fundo de reserva para eles fazerem as manutenções que tem que fazer no prédio. Eu não fiz reserva de emergência, né, eu fiz fundo de reserva para minha casa. Eu tive que destelhar minha casa inteira, ela estava tendo uns vazamentos, eu fui refazer toda a parte de telhado e gastei uma super grana. E acho que são coisas que a gente não vai pensando, aí do nada você fala, do nada, né? Não é que do nada, Sim. Mas se eu tivesse mais um potinho falando, vou guardar X% do meu salário para poder fazer, né, a manutenção da casa, já estaria lá, né? Então acho que você está me dando vários insights aqui de coisas que eu vou refazer, inclusive na minha vida pessoal. Cara, aqui. Se você parar para pensar, você tem que pensar na vida financeira a todo momento. Por isso que vida financeira você precisa conversar, você precisa saber o quanto você ganha, quanto você tira, o que você toma de decisão, o que você pode fazer ou não. Tem muita gente que fala, comprar apartamento na planta é ótimo. E realmente, eu acho que é. Mas aí o cara se planeja para ter uma entrada, para pagar aquelas taxas que precisam ser pagos, aí depois quando o apartamento é entregue e tudo mais. Aí o apartamento é entregue no esqueleto. E o que você fez durante esses 2 anos aí de obra, 3 anos de obra, seja lá o que for do projeto, o que você fez de planejamento financeiro para quando entregasse a chave? Que vai entregar a chave? Aí tem que fazer, né? Tem que fazer uma reforma parede. lá. Você tem uma parede e você tem um chão, de repente não tem nem piso. Não tem nem piso. De repente chegou não tem assim. nem piso. Quando eu comprei. Então, cara, também é planejamento. O planejamento ele não acabou quando eu fui lá e comprei um apartamento. Sim. Você comprou um IPTU para pagar praticamente. E já tem ali
Daqui a pouco você já vai ter também o IPTU para pagar, você já vai ter o condomínio para pagar e você não tem o dinheiro para fazer essa reforma. E eu vacilei. Quando eu comprei meu primeiro apartamento que eu fui comprar, aí eu assinei tudo, depois que eu fui ver que tinha aquela reajuste, né, do montante. Então você fala assim, não, você vai dar, sei lá, X mil de entrada, parcelinha de R$2.000 que cabe no seu bolso. Pô, cabia mesmo, 2.000. Só que aí é 2.000 em cima do restante que vai gerando juros, e aí é em cima de uma taxa que aumentava do 2.000, aí no segundo mês é 2.200, depois 2.250. Aí você fala, ué, tá aumentando todo mês, meu salário não aumenta? E o erro aqui, Xan, não é seu, é nosso como brasileiro, porque a gente não tem educação financeira na escola, a gente não é educado financeiramente em lugar nenhum. Eu tô falando aqui com essa propriedade hoje, mas eu passei por várias situações muito ruins. Quando eu era moleque, eu fui endividado, eu peguei dinheiro emprestado de um banco para pagar o outro banco, eu peguei cheque especial para poder pagar cartão de crédito. Enquanto eu não criei um mecanismo financeiro e fui aprender a estudar sobre isso e também trabalhar com isso, eu não saía, era um buraco sem fundo e a gente vai tomando decisões erradas a todo momento. Então, a gente tem que entender que a gente precisa estudar primeiro de tudo, a gente tem que aprender, acho que hoje em dia com a internet, com a facilidade de tudo, a gente precisa buscar também mentores, precisa buscar gente que possa auxiliar a gente nessa jornada. Mas aí você pega lá e fala, cara, eu não me planejei para isso. Como que eu vou fazer? Não me planejei para isso. O brasileiro, geralmente, ele pensa se a parcela cabe no bolso. Então, beleza. Sabe, eu estava com um carro aqui, eu comprei um carro zero, já estou 4 anos com ele, eu estou pagando aqui a parcela. Acabei de pagar, poxa, se eu pagava 2.000 de parcela, já quero trocar um carro aqui, mas esse carro aqui também vou dar de entrada tal, e eu vou continuar pagando 2.000 de parcela. Cara, você vai continuar pagando parcela o tempo todo, e trocando de carro zero o tempo todo. E fora que você quer pegar carro. Às vezes você pega um carro mais caro e você esquece até dos custos, né? Porque PVA, 4% em cima aqui em São Paulo, né? 4% em cima, enfim, tem outros custos. Mas deixa eu fazer uma troca aqui, cara. Bora. Agora, de coração, me fala assim, qual que é a missão? Qual que é a sua missão hoje, assim, que você vê como missão como pessoa, né, como planejador financeiro, de tudo isso que você viveu, hoje você tem propriedade para falar. Qual que é a sua missão? Cara, eu acho que eu tenho sido muito tocado com uma missão de ajudar pessoas. Quando a gente está falando aqui de planejamento financeiro, a gente está falando de toda a vida financeira, a gente viu a quantidade de pontos ou de dificuldades que nós brasileiros temos e que com ajudas simples, mas com metodologia, você consegue fazer uma diferença. Então, fazer a diferença na vida da pessoa, pegar uma pessoa lá que não conseguiu planejar a compra da casa, ou uma aposentadoria, ou uma viagem, ou não está conseguindo olhar para o seu orçamento e ver aqui sobrando grana. Então, o que me tocou foi quando eu fui fazer isso com a minha irmã. A minha irmã chegou para mim anos atrás e falou, em casa eu sou Vinícius, então eu vou usar o Vinícius aqui. Então, Vinícius, eu nunca consegui fazer uma viagem internacional, nunca consegui sair de casa, isso me frustra muito, eu quero fazer. E o planejamento financeiro serve para isso. Você planeja a sua vida para você conseguir botar as suas metas, curto, médio e longo prazo. Vamos botar então? Por ser minha irmã, eu conheci o padrão de vida dela e como ela gastava, o que entrava de dinheiro, o que passava de dinheiro na mão dela. Muita gente vê o que ficou, mas não viu o quanto passou. Quanto passou esse ano na sua mão? Pega o teu salário, pega bônus, 13º, férias. O que passou esse ano? E o que realmente ficou? Aí você se assusta. Então eu olhei para ela e falei, eu conheço o seu padrão de vida e como que você age no dia a dia. Minha irmã, nessa época, ela ia para todo sábado ou domingo, ela ia para o cinema, ia no McDonald's, comprava pipoca, ia de Uber, passava nisso, passava naquilo. Cara, ela gastava num cinema R$400 ali, fácil. E ela ia todo fim de semana. Falei, poxa, o seu objetivo é continuar indo 4 vezes por mês no cinema ou fazer a viagem para a Argentina que você quer de 5 dias? Cara, fazer a viagem. Então a gente fez uma conta aqui, cara, papel e caneta. Papel e caneta, não precisa da planilha, tá? Eu já vou dizer pra galera, não precisa de planilha. No bom e velho papel e caneta você consegue. Fizemos um cálculo aqui de 2, 3 coisas que pra ela não cortou ir pro cinema, ela não é pra cortar cafezinho, não é pra cortar lazer, não é isso, a vida financeira não é isso. Mas será que 3 vezes por mês no cinema e deixar R$400 por mês, que no final do ano vai dar 4.800, juntando com outra coisa, será que você não vai pra Argentina? Depois de um ano, ela não foi só para a Argentina. E não foi só 5 dias. Ela foi 6 dias para a Argentina e 6 dias para o Chile. Caraca, que legal. Então,
Quando eu vi, tipo, na prática também, eu já tinha todo esse toque de ajudar muita gente de família, amigos, dentro de empresa, e não só ajudar no lado financeiro, mas ajudar como mentor, como líder ali de equipe. Sim. Quando eu vi isso e vi com toques simples, conseguindo ajudar a minha irmã, eu falei, nossa, acho que essa parte de planejamento financeiro e ajudar pessoas, eu tenho condição de ajudar muita gente. E agora com meus mentorados é isso que eu tenho ajudado. Eu tenho ajudado, assim, gente que nunca conseguiu juntar dinheiro, depois de 2, 3 meses já tem uma grana sobrando, vê uma reserva de emergência, consegue reinvestir na empresa, consegue pagar dívida, consegue... Teve um casal de mentorados que não conseguia juntar dinheiro, nunca conseguiu. Em 3 meses de mentoria, estão com uma viagem para a Inglaterra comprada para agosto do ano que vem. Que legal. Cara, em 3 meses de mentoria conseguiu se organizar. Isso, para mim, vai me dando muito mais propósito. E ajudar os empresários também. Então, a gente está falando de pessoa física e pessoa jurídica. Então, ajudar os empresários a conseguirem gerir, que eu ajudei durante muito tempo na minha carreira dentro da indústria, a gerir o seu cap cost, a gerir o seu orçamento ali, fazer realmente ter aquela capacidade de reinvestimento na empresa e conseguir enxergar num horizonte não só no curto prazo, de eu preciso ganhar hoje, que amanhã tem um boleto aqui. Cara, se não entrar esse dinheiro hoje, sabe o que acontece? Geralmente você faz mau negócio. Você vende mais barato, você abaixa seu preço, você faz negociações que você não faria no dia a dia porque você não tem caixa, você está olhando para o boleto que você tem que pagar amanhã, cara. E isso é desesperador. Então, você conseguir fazer um planejamento financeiro para a pessoa, nem que ela tenha que, no momento, pegar um empréstimo para poder equilibrar tudo e botar a parcela desse empréstimo dentro de um rearranjo financeiro. E com isso, cara, bola para frente e a coisa vai andar, e isso tem me tocado bastante. Legal. Muito legal, cara, acho que essas dicas que você está dando. E eu queria entender agora, vou falar um pouquinho de vendas, né? Você sabe que o meu negócio é vendas, você me conheceu ali. Hoje, como que você faz, né? Como é que você trabalha seu funil de vendas, né? Como é que você prospecta seus clientes? Só para eu entender aí. Cara, é um grande desafio e tem sido um desafio engraçado até, porque quando eu estava na indústria, quando eu estava numa posição antiga, eu fazia planejamento de vendas, planejava a meta, planejava a visita, território do time, cobrava pra caramba, mas não tinha aquela vivência de vendas. Durante um tempo eu fui gerente de vendas para poder aprender um pouco disso, mas não tinha aquela vivência de negociação, e a negociação não é fácil. Você entender uma persona, você criar um funil de vendas, não é fácil. E para mim tem sido, vou dizer assim, 70% dos meus leads são no digital, né? Então eu tenho meu Instagram, montando o YouTube, fazendo algumas coisas para poder me conectar com pessoas. E tenho tido, de certa forma, uma dificuldade da pessoa... O lead mais quente é a pessoa que já me conhece ou que foi uma indicação. Então, o produto que eu vendo, hoje eu tenho dificuldade de vender para uma pessoa que ainda não me conhece. Então, chega bastante lead, mas quando eu vou mostrar qual é realmente o meu produto, eu não consegui tocar. Aquele produto ele não era para aquela pessoa. E eu quero, de certa forma, ajudar aquela pessoa porque é o meu propósito. Sim. Então... Como que eu crio? Eu tenho que criar outros produtos, eu tenho que fazer uma linguagem que quem vai chegar ali dentro do meu Instagram, ou chegar para conversar comigo, vai ser uma pessoa mais qualificada para aquele produto, para aquele tipo de serviço que eu tenho. Então hoje tem sido um grande desafio para mim. Legal. Eu acho que o Instagram ele acaba sendo um grande topo do funil, né? É ali onde você vai captar muita gente. E eu também estou nesse negócio de fazer vídeos dentro do Instagram, então você acaba recebendo muita gente que às vezes não entende certinho o que você quer, o que você tem de proposta. E eu acho que uma das coisas se você entende quem que é o seu público-alvo, você mapear a sua persona exatamente, aí você consegue nichar os teus vídeos, você consegue ser bem direcionado, né? Consegue fazer um vídeo bem direcionado para aquela pessoa. Quando você define a persona que você tem, né? Quem que você quer ajudar, você vai entender quais são as dores dela, quais são as necessidades dela, como que você pode se conectar com ela. E aí você consegue fazer um approach muito melhor, porque é o que você fala, né? Às vezes você pega no topo de funil muitos clientes, e aí na hora que você vai ver, mas às vezes não tem condições de pagar a sua mentoria, às vezes... Até tem condições de pagar, mas ela não te conhece e não acha você relevante, às vezes vê alguma outra pessoa. Então, o que você perguntou sobre produtos, é interessante que você faça realmente produtos diferentes
para o seu negócio. Então, aquele produtinho mais barato que você vai entregar um valor, vai gerar um valor para o seu público, para a persona que tem aquela dor, ela vai te conhecer, vai ser, por exemplo, você pode fazer um curso com 10 vídeos ali, que vai custar, sei lá, por exemplo, 50, 60 reais, que é algo que cabe no bolso aí da maioria das pessoas, que ela vai começar a entender mais quem que é o Marcos, como que você pode ajudar, e dar dicas básicas ali que ela vai conseguir já mudar alguns mindsets, quebrar alguns paradigmas que ela tem, e aí ela vai conhecer mais quem que é você. E aí você vai ganhando propriedade dentro do negócio, né, do seu negócio, você vai ganhando relevância para ela. Pô, agora eu já conheço o Marcos. Ele já fala, eu já consigo ver alguém que me inspira, né? Você vai se conectando com essa pessoa. Quanto mais ela vê seu conteúdo, mais ela vê, mais ela vai se conectar com você. Acho que hoje, internet também é complicado porque a gente tem muita informação, muita gente falando de muitas coisas. Sim. E acho que as pessoas hoje procuram também verdade, né? E uma coisa que você falou sobre, você pegou empréstimo para pagar uma coisa, outro cartão, você quebrou. Quando a pessoa entende que você passou pela mesma dor que ela vai se conectar com você. E isso vai fazer com que você venda mais. Eu acho que esse é um desafio hoje da internet. A gente precisa dela, a gente precisa estar nas redes, a gente precisa nos conectar com essas pessoas, mas como que a gente passa a verdade? Primeiro, eu tento ser eu mesmo em qualquer momento e falar a verdade e mostrar que eu não sou mais um guru de internet que está tentando vender um curso, está tentando vender isso, está tentando vender aquilo. Não, eu tenho um propósito e eu tenho uma metodologia, eu realmente passei por isso, então eu sei fazer finanças de empresa, sei fazer finanças para casais, eu sei fazer finanças para os filhos, porque Legal. Meus filhos eu tenho um planejamento também da faculdade deles, um planejamento quando eles tiverem maioridade. Então, meu filho está com 4 meses, ele já tem uma reserva dele que todos os meses a gente aporta. Vou precisar desse aí, né? Eu preciso desse curso, cara. Esse é legal, assim, mas é um propósito que eu quero ajudar os outros. Então, quando eu fui definir minha persona, eu acho que um erro meu, que eu preciso da sua ajuda, Chan, é que assim, beleza, para mim, a minha persona, eu acredito que sejam homens e mulheres de 20 a 45 anos que precisam se organizar financeiramente. Mas assim, agora você falando e com o teu conhecimento, parece que é um negócio super amplo, né? É amplo. E às vezes você pode nichar para algo primeiro e as pessoas te conhecerem nesse nicho e aí você ir abrindo mais. Porque, pensa, se você está falando de casais que têm de 20 a 40 e poucos anos, são casais que estão ali, que vão ter filhos. Então você pode começar a agregar o produto de filhos para você fazer o planejamento familiar. Você consegue fazer se é um cara mais jovem que quer comprar o carro, você vai ajudar a fazer o planejamento da compra do carro. No final das contas, você vai ter várias personas dentro da persona, entende? Você consegue ter dentro do seu nicho de negócios, você consegue depois diversificar. O que você precisa é entender quem que é o principal, quem que é a grande persona. E não está errado você querer abranger tudo. Só que quando você abrange tudo, você acaba atirando para todos os lados. Se você focar num específico, eu quero falar com casais de 30 a 40 anos que querem se programar para ter filho. Legal, porque a galera hoje está tendo filho mais velha, né? Então, e aí você foca nessa persona. Com isso, você vai ajudando esse tipo de pessoa, esse público, e aí você vai, dentro desse público, vai te conhecendo, você vai aumentando os produtos para ele, que aí você consegue colocar um produto mais barato, aí você vai fazendo a escalada, né, os upsells que a gente chama. Tá. A pessoa vai comprando mais outros cursos, ou você pode fazer um cestão depois, né? Perfeito. Com outros. Acho que isso é a forma de impactar e pensar direitinho como que você quer. Tem que sentar mesmo, analisar qual que é a sua persona, qual que é a dor que você... Porque se você colocar pessoas que passaram pelo que você passou, você já vai ter mais ou menos a persona que você quer fazer, né? Então, um casal que mais ou menos quer ter 2 filhos, que já passou pelo que você passou, já ficou endividado, que não sabia sair, fez empréstimo, aí se endividou mais ainda. Você já tem um caminho da sua persona. E aí você vai definindo isso, entendendo a dor, como se conectar com ela. Você criar uma proposta de valor e um produto que atende, né, essas pessoas, você já consegue se conectar. E aí você vai abrangendo outras cestas de produtos depois para fazer os upsells, entendeu? Eu acho que isso eu vou precisar pra caramba da sua ajuda. Eu acho que com a tua experiência vai ser importantíssimo conseguir estruturar essa persona, pensar nisso.
pensando aqui também, um dos meus problemas é a criação de uma rotina de vendas, né? E eu acho que também é o segundo ponto que eu queria ver como que você pensa isso. Porque hoje não tem uma rotina de vendas. Sou eu mesmo que falo com esses leads, não falo com uma frequência certa, com uma cadência certa, com script. Não existe isso. Sou eu falando ali no momento que dá. Né? No momento que dá e de um jeito assim, sem processo, sem experiência como vendas, eu tenho sentido que isso também tem sido um calcanhar de Aquiles assim para mim, né? Eu acho que é importante você definir, quando você tem os seus produtos, você consegue definir um funil de vendas. Então, como que você vai se conectar com o topo do funil, aí você vai trazendo ele para o meio do funil e aí a parte da conversão de vendas mesmo ali no fundo do funil. Você precisa entender toda essa jornada do seu cliente, como que ele vai desde o início ao fim dentro do seu funil. Então, se ele vai comprar um produtinho de R$50, depois... às vezes, você pode ter um produto no perpétuo, ali um vídeo que você já deixou gravado, uma trilha, que ali vai vender automático. Essa pessoa vai se conectar ali. Você vê... Por exemplo, todo mundo que assistiu até o final do seu curso, gostou, deu um rating bom para você, aí essa pessoa você faz um ativo em cima dela. Hoje, por exemplo, o Inside Sales é um canal super difundido. Por quê? Vendas internas, é um custo baixo, você não tem mais o porta a porta, né? Eu sou da escola que eu trabalhei porta a porta, canais terceirizados também lá quando eu trabalhei com telecom, né? Mas hoje o Inside Sales difundiu por quê? Porque você trabalha de casa com um computadorzinho, você bota um SDR, por exemplo, que pode fazer uma prospecção para você. Então, você pode pegar uma pessoa que vai entrar no seu Instagram, mandar mensagem para todo mundo, conhecer quem são as pessoas, qual que é o interesse dessas pessoas, agendar uma reunião, por exemplo, com você nesse primeiro momento. Chegou um momento que você está dando muita mentoria, está fazendo muita venda e vendendo, você não vai mais ter tempo. Aí você vai ter que colocar um closer, um vendedor. Eu acho também, são coisas que são escaláveis, né? Não adianta você já chegar... A sua expertise é em dar o seu treinamento, né? Falar sobre planejamento financeiro. Mas nada e ninguém melhor para vender o seu próprio produto do que você mesmo. Perfeito, entende? Perfeito. Num primeiro momento, você acaba vendendo. Mas depois de um certo crescimento que você tem dentro da sua empresa, você consegue colocar outras pessoas. Aí realmente é investimento, aí é estruturar times comerciais. Claro. Né? Eu, por exemplo, né, na empresa que eu trabalho hoje, eu estruturei um time de Inside Sales do zero e foi isso que a gente fez. A gente estudou a persona, estudou nossos produtos, colocou pessoas lá para poder vender esses produtos, entendeu com quem que era a relação dessas pessoas e aí o time vem crescendo. Mas é tudo trabalho de formiguinha e passo a passo. Porque para mim, quando você fala do time comercial e do funil de vendas, o que eu penso? Eu quero, voltando ao meu propósito, eu quero ajudar pessoas, quero ajudar o máximo de pessoas possíveis. Então, beleza. Então, dentro do uma rede social, eu vou ajudar... Ter muita dica ali de graça para quem quiser realmente consumir conteúdo, vai conseguir mudar muita coisa na vida e é um propósito meu. E eu já vejo várias lá que eu vejo e falo, cara, às vezes é um tapa na cara, mas enfim. É um propósito meu. Vejo assim, cara, eu já tive muito feedback de gente, caramba, me manda print de uma decisão que tomou, me manda vídeo de alguma coisa. Legal. Teve uma pessoa que falou outro dia, cara, eu vi um vídeo seu, eu tava pensando em pegar meu 13º, meu cunhado tá no Canadá, eu ia pedir um celular lá. Só que eu nunca tive uma reserva de emergência e todo ano eu passo perrengue durante o ano. Eu, no momento do 13º, eu já estava pensando em comprar um iPhone, de pagar R$10.000, não sei o quê. O que a pessoa fez? Ela pegou o dinheiro e metade desse dinheiro ela guardou a reserva e a outra metade ela gastou com outras coisas. E ela falou o quanto que ela estava se sentindo feliz de ter feito isso já com o 13º, né? Então isso é um propósito. Mas aí dentro do funil, beleza, estou ajudando pessoas aqui, mas eu quero... E aí eu tenho lá minha mentoria, que é um produto mais caro, um produto mais personalizado. É quem quer o meu tempo, quem quer estar comigo, quer a minha metodologia ali no passo a passo, que eu vou pegar na mão, vai estar com o meu WhatsApp, vai estar ali falando e eu consertando tudo, olhando linha a linha e fazendo tudo isso que a gente falou para ela. E aqui tem scope e metodologia, mas ao mesmo tempo que ela for trazendo no meio do caminho, a gente vai ajustando. Sim. Mas ele está aqui, ele está lá no meu high ticket lá, né? Eu preciso ter outros produtos que eu vá ajudando as pessoas a consumirem. Então, eu escrevi um livro, por exemplo, que eu botei, eu lancei a R$17, realmente para ajudar as pessoas ali, para entenderem um pouco da minha história, da minha metodologia, como que ela pode ter ali as principais dicas financeiras, mas para ajudar. Então, o cara que não tem condição, ele pode vir no meu livro. Eu não estou falando que eu quero Instagram para ter todos os...
para ter pessoas só para minha mentoria. Eu quero pessoas que consigam se inspirar na minha história, na minha metodologia e consigam mudar de vida. Então, aí eu preciso da sua ajuda. Então, a gente já vai combinar aqui dessa ajuda para poder estruturar esse funil para que eu consiga ajudar a gente que está aqui no começo do funil e até como um produto, né, os meus produtos digitais ali, ou meu Instagram, ou YouTube, que vai estar ali de graça mesmo para a pessoa, e a pessoa que tem condição e que possa pagar e que queira acelerar o processo, né, encurtar o processo. Mas é pensar na jornada do cliente, né? E aí, jornada de pessoas, né? Então, você vai pegar aquela pessoa que está com aquela dor, que às vezes está endividada, que ela não vai ter um dinheiro, uma importância de dinheiro grande para conseguir investir numa consultoria, uma mentoria sua, mas que ela pode, com uma coisa mais simples, um curso mais simples, conhecer você e conseguir se estruturar, e aí ela vai te conhecendo. O bom do digital é isso, né? Porque você consegue gravar um curso online, que você vai deixar ali vendendo no perpétuo, que vai fazer com que muitas pessoas comprem, vão começar a mudar de vida, e eu falo assim, caraca, eu comecei a mudar de vida por causa do Marcos. E aí, com isso, ela vai falar assim, pô, agora ela vai entender como é que faz uma reserva, ela vai colocar o potinho dela para falar assim, agora eu quero comprar essa. E aí você também trabalhando a abordagem, você se conectando com a pessoa, e aí? Relacionamento com o cliente, você tem que ter o relacionamento com o cliente. Isso vai fazer com que cada vez mais você se aproxime dessa pessoa. Esses feedbacks, por exemplo, que você falou, é muito legal você pegar e postar, ó o feedback, que legal. Por quê? Porque as pessoas vão falar, pô, ele está ajudando outras pessoas. E isso vai ganhando autoridade também. E é legal do time comercial, você pensa assim, o cara que comprou o meu e-book, eu comprou um curso meio pocket aqui, um curso menor, aí você tem um time de vendas com um processo aqui bem estruturado. Você vai falar, depois de um mês dessa compra, 2 meses, 3 meses, o time de vendas ele vai entrar em contato ali para entender como que foi o uso, se está tendo resultado, se gostou e tudo mais. E vendo uma oportunidade, aí ele já faz uma oferta de vendas para um outro produto para ele continuar a evolução. Porque como a gente falou aqui, não é um curso ou um livro. Quem aprendeu tudo lendo um livro só? Você quer um tema, você pega 1, 2, 3, 4 livros, você pega várias informações para você ir criando o seu modelo. Então é isso que eu penso que o time comercial, seu time comercial assim, poderia ajudar, né, nessa construção. Por isso que você tem que criar a jornada, porque aí você vai entender, a pessoa vai começar por aqui, depois ela vai dar o próximo passo que é tal, depois o outro passo. Então pensa, às vezes é só a pontinha do iceberg. Eu vou falar de telecom porque é um lugar que eu conheço muito. Você ia lá e vendia uma linha telefônica. Depois você vendia um combo de linha telefônica, a pessoa ligava lá para reclamar do telefone, da linha telefônica, ou estava muito caro, queria baixar o preço. Aí eu ia lá e fazia um combo com internet, aí depois combo com celular. Você percebe que você vai agregando outras coisas e a pessoa vai vendo valor naquilo e vai ficando, né? Perfeito. Então, se você tem a sua trilha desenhada para o seu usuário, para o seu cliente, você consegue entender, ele vai começar através desse produto, depois eu vou entrar com tal mentoria para ele, depois disso aqui eu vou para uma mentoria presencial, depois isso aqui vai para um... Sabe, são níveis que você vai trazendo o seu cliente, você tem que desenhar toda essa sua jornada, porque aí sim, você consegue ter os momentos que você vai entrar em contato, você sabe, se você fez 10 aulas gravadas a R$50, você sabe que cada aula tem ali, normalmente 10, 15 minutos, você sabe que a pessoa que quer fazer, ela vai fazer em 1 semana, 2 semanas, e aí você já entra em contato. Hoje tem um monte de relatório, eu já comprei vários cursos online, e eu já vi vários erros desse, que a pessoa simplesmente vende o produto e nunca mais entra em contato com você. Não sabe se você está indo bem ou não, se você gostou ou não pergunta, não cria um grupo do WhatsApp com a galera para trocar ideia. O processo dele fazer vendas, não ter um resultado, ele não está comprometido com o resultado ou com a experiência daquele cliente dele. E aí o outro ponto é quantidade de investimento, porque sabia que é mais barato, é 7 vezes mais barato você manter o seu cliente do que você conquistar um novo. Esse é o famoso LTV lá? Lifetime Value, isso mesmo. Porque se você pega o seu cliente, você já conquistou, ele já comprou um produto seu de R$50.
Para você conquistar outro, você concorda comigo que você vai ter que investir num patrocinado, não sei o que, até você conseguir converter. Quantos leads você trouxe para converter mais um? Você já tem um cara que comprou e já comprou o seu produto e assistiu o seu produto até o final e gostou. Por que não trazer ele para comprar mais? A probabilidade de ele comprar é muito maior. Outras coisas que você pode fazer é indicação. Compre. A pessoa que gostou, você não tem alguém? Aquela pessoa que comprou o seu produto, normalmente ela conhece alguém que também precisa da sua mentoria, porque se ela é endividada, às vezes ela conhece outras pessoas endividadas também, você entende? E aí, ela indicando outro, você fala assim, se você indicar outra pessoa para comprar esse meu produto X, eu te dou 20% da minha mentoria tal. Entendi. Você ganha um cliente novo, com custo menor, e ainda você vende outro produto para essa outra pessoa. Legal. Então você vai começando a fazer vários, você vai compondo os pacotes, tá? Eu acho que tem várias oportunidades aí que a gente pode conversar, mas que são legais, cara. Já tô até anotando algumas dicas aqui, mas tô doido pra gente conversar pra estruturar tudo isso, que eu acho que eu preciso dessa ajuda aí. Legal. Acho que a gente vai indo pro nosso final aqui, Marco. Eu queria agradecer aí pela oportunidade de você estar aqui hoje comigo, né? Nessa segunda fase aí do Código Vencedor. Eu dei uma parada, muitos momentos de vida aqui pessoais, mas agora voltei com tudo. 2025 botar para quebrar e tenho certeza que você também. Acho que a gente vai ter bastante interação. Mas eu quero fazer uma provocação para você, cara. Lá vem. Não vem falar alguma coisa de dinheiro não, né? Não, dinheiro não. Mas eu quero ajudar o meu público a se organizar financeiramente. Vamos fazer um sorteio aí da sua mentoria pro meu público, cara? Bora? Só se for agora. Então, beleza. Então, gente, a gente vai fazer um sorteio aqui da mentoria do Marcos. Para ele ajudar aí a se planejar financeiramente. Pessoa física, pessoa jurídica, tanto faz? Tem uma ideia. Vamos fazer um sorteio, vão ter 2 ganhadores. Aí os ganhadores vão escolher, mas pode ser um para pessoa física e outro para pessoa jurídica, que é o empresário que precisa ali poder se organizar a vida da empresa ou separar CPF com CNPJ, mas a gente pode fazer que vão ser 2 ganhadores. Legal, fechado então. De preferência um CPF e um CNPJ. Beleza. Vamos ver se isso dá certo. Fechado. E eu vou oferecer também a minha pro seu público. Bora. Se você quiser, a gente faz um sorteio. Gente, a gente vai fazer um post aqui num collab. A gente vai sortear então. Vamos fazer 4 pessoas. 2 para mim, 2 para você. A gente faz um sorteio ali. E aí a pessoa escolhe. Vai ter que ser 2 posts, na verdade, né? Vamos fazer 2 posts. Então a gente põe assim. Vai ser uma sessão. Para o sorteio, não vai ser todo o processo de mentoria meu. Vai ser uma sessão de consultoria onde a pessoa traz os seus principais problemas e a gente tenta sanar uma dor específica. Perfeito. E a gente pode mesmo jeito também. A gente faz 2 posts, porque a gente vai ter que fazer sorteio separado, né? Mas a gente vai se marcando lá, a gente vê na rede social e a gente coloca também dentro desses posts, nas legendas lá, um pouquinho de como vão ser as regras, né? E quando vai ser o sorteio. Pô, muito obrigado de verdade, Marcos, assim, enriquecedor esse bate-papo com você, é um bate-papo vencedor de verdade, porque acho que tanto a parte de vendas, mas também, cara, essa parte financeira, se a gente pode estar, vamos lá, né, eu vou falar uma coisa sensacional, acho que um coração da empresa é vendas é assim, você trazer receita para a empresa é o coração da empresa, agora não adianta eu trazer dinheiro para a empresa, né, ou na sua vida pessoal você pode ganhar muito dinheiro e você não saber fazer a gestão do seu dinheiro. Então eu acho que esse bate-papo foi muito legal porque você casa ganhar dinheiro e organizar sua vida financeira ali ou da sua empresa para poder fazer com que esse dinheiro renda ainda mais, né? E que você também não se perca no meio do caminho. Cara, deixa aí suas considerações finais, uma dica aí, qual que seria as suas palavras finais, sua dica final aí pra gente? Cara, dica final, assim, primeiro, brigadaço pela oportunidade, pelo espaço, por todo mundo que segue o Chan aí, o Código Vencedor, acho que é um prazer muito grande, eu acho que aprendi pra caramba aqui, eu sempre falo que quando a gente tá falando ou passando algum conhecimento, também a gente tá aprendendo ao mesmo tempo, então falar sempre do tema, a gente tá aprendendo. Eu acho que deixar para as pessoas é que assim, não deixe para começar amanhã a organizar sua vida financeira, é importantíssimo isso, é isso que vai mudar sua vida no trabalho, sua vida com a sua família, com seu filho, seus planos. Então, se você é endividado, se você ganha um salário mínimo, não importa em que momento de vida você esteja, você precisa
planejar a sua vida financeira, você precisa poupar alguma coisa do que você ganha, porque muita gente não pensa, mas o dinheiro que você ganha hoje é sempre para o seu eu de hoje e o seu eu do futuro. Então tem que ter uma parte para quê? Para construir patrimônio, para fazer uma reserva, para você poder empreender. Então tudo isso que a gente falou durante todo o episódio tem a ver com esse eu do futuro. Sim. Então quando você está ganhando um dinheiro aqui, você tem que pensar como que você faz esse equilíbrio. E tem muito na minha metodologia também que a gente sempre tenta trazer aqui de 15% a 20% de poupar todos os meses. Então tentem aí fazer isso e me dá um feedback depois, me procurem nas redes sociais que eu vou adorar saber qual foi o resultado. Sensacional, Marcos. Muito obrigado mais uma vez. E, gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ser alcançadas aí com todo esse conteúdo. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!